Olá, meu nome é Karine Kathleen. Minha exposição hoje é sobre acidente cerebrovascular letivo hemorrágico. Falando da introdução, o ACV letivo hemorrágico se caracteriza por el sangrado em uma parte do cérebro como resultado da ruptura de um vaso sanguíneo. Pode ocorrer dentro do encéfalo ou em tronco encefálico, chamado acidente cerebrovascular hemorrágico intraparenquimatoso, ou dentro das meninas, que se chama hemorragia subaracnoidea. O cérebro controla todo o que hace ao corpo, incluindo o movimento, a habla, a visão e emoções. Apresentar sintomas de ACV significa que pode haver dano no cérebro que afeta a qualquer destas funções. Aproximadamente uma de cada 6 pessoas que têm um acidente cerebrovascular tem um ACV hemorrágico. Por lo general, o evento vascular cerebral hemorrágico afeta a mais as pessoas maiores, pero pode ocorrer a qualquer idade. A ruptura em la parede vascular pode produzir-se por diversas causas, segundo seja o tamanho da ruptura, a zona cerebral dañada e o tempo hasta que se restaure o riego sanguíneo. Assim será a afecção e as possíveis sequelas. O ACV hemorrágico é menos comum que o isquêmico e generalmente causa mais dependência. Falando da classificação, há vários tipos de ACVs hemorrágicos. Os dois principais são a hemorragia parenquimatosa ou intracranial e a hemorragia subaracnoidea. A hemorragia intracranial descreve o sangrado direto ao parênquima cerebral e a causa mais comum é a hipertensão arterial, que altera a arquitetura das arteriolas penetrantes e leva à sua ruptura. O grado de dano depende da localização, da rapidez, volume e pressão do sangrado, e se explica por o compromisso de fibras de conexão e por um incremento da pressão local e la intracraniana, que reduz a pressão de perfusão regional ou global. Em la hemorragia subaracnoidea, frequentemente causada por ruptura de aneurisma congênitos, ocorre em los jóvenes normotensos, mientras que se espera um alto índice de hipertensão intracraniana entre hipertensos maiores de 50 anos. Os ACVs hemorrágicos se distribuem em general por igual entre hemorragia subaracnoidea ou hipertensão intracraniana, com variações que dependem da origem racial ou geográfica da população estudada. A hemorragia epidural e a hemorragia subdural são de etiologia traumática habitualmente. Em la hemorragia epidural, o sangue está entre a dura madre e a tabla interna do crânio. E em hematoma subdural, o sangue se queda entre la aracnoides e la dura madre. Falando das bases anatômicas e fisiológicas, o sistema nervoso pode dividir-se desde o ponto de vista anatômico em sistema nervoso central, formado por o cérebro e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, composto pelos distintos nervos que emergem do sistema nervoso central e que vão em busca dos diferentes órgãos e tecidos. O sistema nervoso central se encontra contenido e protegido por cavidades ósseas, e o cérebro alojado na cavidade cranial e na médula espinhal e o conducto raquídeo. O cérebro é um dos órgãos mais belos, delicados e complexos do organismo,
está composto por dois hemisférios, um direito e um esquerdo. Ambos constituem a maior parte da superfície cerebral e se hallem interconectados principalmente por el corpo calhoso. O cérebro está repleto de surcos que delimitam circunvalações, ou giros. A disposição e forma dessas circunvalações e surcos varia enormemente, não só de pessoa a pessoa, sino também entre ambos hemisférios do mesmo cérebro. Há surcos estatisticamente mais constantes em sua anatomia, como a cissura de Silve e a cissura de Rolando, dos quais nos valemos para estabelecer os limites entre os quatro lóbulos que conformam os hemisférios. Temos o frontal, parietal, temporal e occipital. Todos eles, salvo em um lóbulo parietal, têm presença em três superfícies do cérebro. O lóbulo parietal, em câmbio, só apresenta superfície lateral e medial. Não é presença de lóbulo basal. O lóbulo frontal constitui aproximadamente um terço da superfície hemisférica do cérebro. Se estende desde a porção anterior, também chamada polo frontal, hasta a cissura de Rolando, ou de trás. Hacia abaixo, a cissura de Silvio lo separa do lóbulo temporal. O lóbulo frontal é o asiento de funções tales como a motilidade, as funções executivas e motores de linguagem, entre outras. O lóbulo parietal está delimitado hacia adelante por la cissura de Rolando, que lo separa do lóbulo frontal. La delimitação com os lóbulos occipital e temporal é mais arbitrária. Do lóbulo temporal lo separa a cissura de Silvio e uma linha de extensão, que se queda imaginária, posterior a ela. Entre o lóbulo parietal e occipital não há limites anatômicos precisos. As funções que residem em o lóbulo parietal têm que ver com a sensibilidade corporal e a compreensão de linguagem. O lóbulo temporal se estende desde o polo temporal por delante, sem um claro limite anatômico, com o lóbulo occipital por detrás. Seu limite superior está dado por la cissura del Silvio e por debaixo se estende hasta a base del crânio, com a qual contacta na cara temporal basal e o lóbulo temporal esconde em sua cara medial estruturas do sistema límbico, como a amígdala e o hipocampo. As funções principais do lóbulo temporal são a audição e a memória. E por último, o lóbulo occipital, que não há surcos definidos que lo separem dos lóbulos temporal e parietal, e está composto por giros e circunvalações de grande variabilidade anatômica, e este lóbulo se encontra no centro da visão. Hablando de la irrigación cerebral, la sangre irriga el cerebro a través de dos pares de grandes artérias. La artéria carótidas internas, que transportam a sangre desde o coração a lo largo de la parte anterior del cuello, e las artérias vertebrales, que transportam a sangre desde o coração a lo largo de la parte posterior del cuello. Em o crânio, as artérias vertebrales se unem para formar a artéria basilar, em la parte posterior da cabeça. As artérias carótidas internas e a artéria basilar se dividem em várias ramas. Entre elas se encontra a artéria cerebral. Algumas dessas ramas arteriais se unem a sua vez para formar
um polígono, chamado polígono de Willis, que conecta as artérias vertebrais e as artérias carótidas internas. Desde o polígono de Willis, emerge outras artérias como se tratara de los caminhos que salen de uma rotunda. Essas ramas transportam a sangue a todas as zonas do cérebro. Quando as grandes artérias irrigam o cérebro, se obstruem. Algumas pessoas não apresentam sintomas ou sofrem só um pequeno acidente cerebrovascular. Pero outras pessoas, com o mesmo tipo de obstrução arterial, sofrem, em câmbio, um acidente cerebrovascular isquêmico massivo. Parte da explicação se encontra nas artérias colaterais. As artérias colaterais discorrem entre outras artérias e proporcionam conexões adicionais. Estas artérias incluem o polígono de Willis e as conexões entre as artérias que se ramificam desde o polígono. Algumas pessoas nascem com artérias colaterais grandes, que podem protegê-las de los acidentes cerebrovasculares. Em estes casos, quando uma artéria se bloqueia, o fluxo sanguíneo continua através da artéria colateral, o que impede que se produza o acidente cerebrovascular. Outras pessoas, em câmbio, nascem com artérias colaterais pequenas. Estas artérias podem ser incapazes de transportar suficiente sangue à zona afetada, por lo que se produz um acidente cerebrovascular. O organismo também pode proteger-se contra os acidentes cerebrovasculares mediante o crescimento de novas artérias. Quando a obstrução arterial evoluciona de forma lenta e gradual, como ocorre na arteriosclerose. Com o tempo, pode ligar a crescer novas artérias que irrigam a área do cérebro afetada e, por lo tanto, impede que se produza um acidente cerebrovascular. Se este já se produz, o crescimento de novas artérias pode ajudar a prevenir um segundo acidente, pero não pode revertir o dano que haya produzido o primeiro. Na epidemiologia, el ACV, tanto isquêmico como hemorrágico, é a terceira causa principal de morte em los países desarrollados. Em cada ano, cerca de 17 milhões de pessoas sofrem um ACV. A mortalidade por esta enfermidade é de alrededor de 35 a 56% ao final de los 30 dias, e solo el 20% de los sobreviventes serão independentes dentro de los 6 meses. Se considera que entre el 1 a 2% da população possuem esta malformação, mientras que a incidência da hemorragia subaracnoidea por aneurisma é de 10 a 20 pacientes por 100.000 habitantes e por ano. Predomina em la quarta e quinta década de vida, com leve predomínio do sexo feminino. A incidência do ACV aumenta com a idade. 2/3 dos acidentes ocorrem em pessoas maiores de 65 anos. Sin embargo, estudos recentes han demonstrado um aumento de casos em pessoas de 30 a 40 anos. A incidência é maior em afrodescendentes do que em brancos e levemente maior em homens que em mulheres. As cifras sinalam que o infarto cerebral, a mortalidade liga a 30% ao ano, e a hemorragia por hipertensão arterial e a mortalidade pode ligar a 40 ou 50%. Em uma hemorragia subaracnoidea, onde normalmente circula líquido cefalorraquídeo, pode ser superior a 60%.
Esse tipo de hemorragia cerebral tem uma taxa de mortalidade elevada e dos pacientes que logram sobreviver. Uma alta porcentagem apresenta sequelas de discapacidade importante, em especial déficit neurológico que provoca algum grado de paralisia em o rosto ou nas extremidades. Na fisiopatologia, el ictus hemorrágico representa o 20% de todos os ictus, sendo o tipo mais comum a hemorragia intraparenquimatosa, seguida da hemorragia subaracnoidea. Em la hemorragia intraparenquimatosa, a acumulação de sangue em el parênquima cerebral aumenta bruscamente a pressão intracranial, e há que se produz edema vasogênico ao redor da lesão, organização do coágulo e compressão dos vasos adjacentes. O hematoma pode aumentar de tamanho em las próximas 12 a 36 horas, contribuindo ao empeoramento neurológico evolutivo durante o período. A letalidade do ictus hemorrágico intraparenquimatoso é maior, ao redor de 50%. O paciente muere de hipertensão intracranial em si, o que conduz a uma hernia cerebral. E na hemorragia subaracnoidea, a sangue em espaço subaracnoideo produz meningites química que generalmente aumenta a pressão intracranial durante dias ou algumas semanas. O vasoespasmo posterior pode produzir isquemia cerebral focal, ao redor de 25% dos pacientes desarrollam signos de acidente cerebrovascular isquêmico, e o edema cerebral é máximo e o risco de vasoespasmo e infarto posterior é maior entre as 72 horas e os 10 dias. Outra coisa comum é a hidrocefalia secundária aguda. Às vezes ocorre uma segunda ruptura, generalmente em um período de hasta 7 dias. Hablando de la etiología, en la hemorragia intraparenquimatosa, por outro lado, é causada por la rotura de las artérias dentro de la substância cerebral, generalmente como consequência de uma hipertensão arterial crônica mal controlada, uma angiopatia amiloide ou incluso uma malformação vascular rota. Ademais, essas hemorragias também podem dever-se a um traumatismo. Dado que são vasos sanguíneos anormais, estes são débeis e eventualmente a alta pressão que flui das artérias pode fazer que estes se rompam e ocorra uma hemorragia. De hecho, os pacientes que sofrem esta condição têm uma chance de 1% a 3% de sofrer uma hemorragia aranha. E a hemorragia subaracnoidea suele estar causada por la rotura de vasos em la superfície ou em las proximidades do cérebro ou los ventrículos, sendo os exemplos mais comuns os aneurismas e a malformação vasculares. Os aneurismas são como globos de sangue e é possível que mientras mais se agrande, mais débeis se vuelvam as paredes do vaso, hasta que finalmente se rompe. Nadie sabe exatamente por que sangram ou quando sucederá. Sin embargo, algumas coisas que podem contribuir a que suceda são a pressão alta, o levantamento de objetos pesados, as emoções fortes, alguns medicamentos. Uma vez que o aneurisma empieza a sangrar, a chance de morrer é de 40%. Assim mesmo, existe 66% de probabilidades de que o cérebro sofra algum dano, incluso se o aneurisma é tratado.
Paciente com suspeita de ACV de tipo hemorrágico apresenta signos de alarme que incluem especialmente déficits neurológicos localizados de início súbito que progressam em minutos ou horas. Seus sintomas suelen ser de início súbito e podem piorar rapidamente. São eles dor de cabeça repentino, que é um dos sintomas mais comuns do ACV, causado principalmente por la ruptura de aneurismas cerebrais. Quando um acidente cerebrovascular causa dolores de cabeça, generalmente são diferentes do dolor habitual que é experimentado na pessoa. O dolor suele ser repentino e muito intenso, e às vezes incluso provoca mal-estar, desmaios ou coma depois do dolor. Também causa debilidade ou incapacidade de mover uma parte do corpo, entumecimento, perda da sensibilidade, diminuição ou perda da visão, que pode ser parcial ou total, dificuldade de linguagem, a incapacidade para reconhecer ou identificar coisas familiares, vertigo, que são sensações de que o mundo gira ao redor, mareos, perda de coordenação, dificuldade para deglutir, sonolência, estupor, letargo, de estado comatoso ou inconsciente. Para o diagnóstico de acidentes cerebrovasculares hemorrágicos, se utilizam 3 métodos de neuroimagem: a tomografia computadorizada cranial sem contraste, a angiotomografia cerebral e imagens por ressonância magnética do cérebro. Primeiramente, se hace uma análise de sangue, que as principais provas são de glucosa e coagulograma. Se hace uma tomografia de crânio, que é uma prova principal na fase mais aguda, nas primeiras horas do ACV, e é o único que pode diferenciar se estamos ante um ictus isquêmico ou hemorrágico e valora o tamanho, localização do sangrado ou a necessidade de cirurgia urgente. A ressonância magnética, que é uma prova mais sensível e precisa de la TC, que analisa e proporciona a extensão e as ubicações exatas onde ocorreu o acidente cerebrovascular, aunque é melhor que la tomo por la logística de la realização e porque não está disponível em nenhum lado, não é exames de eleição para todos os casos. A angiografia de los vasos cerebrales e coelho, que é um exame muito importante para verificar se há aneurisma ou malformação de los vasos, pode realizar mediante os métodos de angiotomografia, angiorressonância ou mediante a arteriografia cerebral digital convencional, que é uma mais invasiva. E lá, ecocardiograma, que se trata de uma ecografia de coração que evalua se as câmaras de coração estão normais ou apresenta alguma alteração. O tratamento de emergência do acidente cerebrovascular hemorrágico se centra em controlar o sangrado e reduzir a pressão em o cérebro causada por excesso de líquido. Algumas opções de tratamento são as medidas de emergência, que se tomam os medicamentos anticoagulantes para prevenir coágulos sanguíneos, se podem administrar medicamentos ou transfusões de produtos sanguíneos para contrarrestar os efeitos dos anticoagulantes. Também se podem administrar medicamentos para reduzir a pressão no cérebro, a pressão intracranial, e diminuir a pressão arterial, prevenir espasmo dos vasos sanguíneos e prevenir convulsões. Também há a cirurgia,
que se a área do sangrado é grande, o médico pode realizar uma cirurgia para extrair a sangre e aliviar a pressão no cérebro. A cirurgia também se pode utilizar para reparar problemas vasculares associados com acidentes cerebrovasculares hemorrágicos. O médico pode recomendar um desses procedimentos depois do acidente cerebrovascular ou se um aneurisma ou uma malformação arteriovenosa ou outro tipo de problema vascular causar o ACV hemorrágico. Aí também a embolização endovascular, por meio de um catéter inserido em uma artéria da ingle e guiado hasta o cérebro. O cirurgião colocará diminutos espirales desmontáveis em um aneurisma para rellená-lo. Isto bloqueia o fluxo sanguíneo hacia o aneurisma e hace que a sangre se coagule. E aí também uma radiocirurgia estereotática, que ao aplicar múltiplos hastes de radiação altamente enfocada, a radiocirurgia estereotática é um tratamento avançado, minimamente invasivo, usado para reparar malformações de los vasos sanguíneos. Hablando ahora de la prevención, voy primero a hablar sobre los factores de riesgo, que es algo que incrementam a probabilidade de sofrer um acidente cerebrovascular, e alguns fatores de risco para o acidente cerebrovascular não se pode cambiar, pero outros se pode. E na tabla que mostra os fatores que não se pode cambiar ou controlar é a questão da idade, a raça, o sexo e os fatores hereditários. E o hecho de haber tenido antes um acidente cerebrovascular, um acidente isquêmico transitório ou um ataque cardíaco. E os fatores que se pode controlar para reduzir o risco é a pressão arterial alta, o hábito de fumar, a diabetes, o colesterol alto, a falta de atividade física e a obesidade, e por último, a mala alimentação. E na prevenção, há vários métodos de reduzir a chance de ter um acidente cerebrovascular. Um deles é controlar a pressão arterial, deixar de fumar, reduzir a quantidade de álcool, bajar os níveis de colesterol, reduzir o consumo de açúcar, fazer mais exercícios, seguir uma dieta balanceada, reduzir o consumo de sódio e graxas, manejar o estresse e fazer um chequeio médico a cada ano. Isto é tudo. Graças.